Senhoras e senhores, mais um Revela Cast no ar, sempre recebendo convidados especiais para falar de carreira, negócios, falar de muita coisa boa que vai fazer impacto diretamente aí, que você pode colocar em prática na sua vida, né? Seja na parte profissional ou na parte pessoal. E como sempre a gente recebe convidados especiais, hoje eu estou com um prazer enorme de receber um cara que particularmente eu sou fã, sou fã há muitos anos e mais que nunca admiro a carreira toda que ele teve, a história e pelos trabalhos e os números desse cara, que são fantásticos. Hoje nós vamos receber Cris Simões, o grande produtor musical, engenheiro de áudio. Cris Simões, eu tô feliz demais com você aqui, cara. Poxa, muito obrigado pelo convite, cara. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma apresentação do Cris aqui, pra galera que não conhece. Eu acredito que a maioria que tá assistindo aí já sabe quem que é o Cris Simões. Mas só pra galera que não conhece, sacar um pouco aí do nível desse camarada que está aqui com a gente hoje. Cris é produtor musical, engenheiro de mixagem, músico, graduado em engenharia de som, produção musical na renomada Escola de Música e Tecnologia Musicians Institute. Tem que melhorar meu inglês ali. Em Los Angeles, isso. Em Los Angeles. Cris já trabalhou com inúmeros artistas conhecidos em todo o país, como Paulo Fernandes, Jota Quest, Zé Cabaleiro, Skank. Skank, inclusive, um trabalho recente, maravilhoso aí. Nós vamos contar. Uhum. O André Valadão, Super Will Sideral, parceiro Sideral, um beijão grande. Fiz um trabalho fenomenal agora com a Elber Ramalho também, cara, muito legal a música. É ótimo. Ana Vitória, Loborges, entre tantos. Ou se eu ficar aqui, eu vou ficar lendo só os artistas que Cris já trabalhou aqui. Já teve a oportunidade de trabalhar com grandes engenheiros a nível internacional, engenheiros de mixagem, produtores musicais. O Cris também é proprietário de um fantástico estúdio em BH, para a galera da música de BH, o Pacific Studio em BH, onde começou a destacar produzindo, gravando, mixando grandes nomes da indústria. A gente já falou de alguns que já passaram por lá. Cris também já participa de vários workshops. Cris é professor, cara, eu vou falar aqui daqui a pouco. Inclusive, tenho a oportunidade de aprender muito com ele, já participou de workshops fora, e faz workshops maravilhosos aqui em BH também, com muito conteúdo legal. Já teve aí parcerias ou trabalhou com produtores como Chris Lord, Michael Brower, e a galera que já trabalhou com Coldplay, com Aerosmith, com Bon Jovi, entre outros grandes nomes da indústria fonográfica e nomes do meio streaming internacional e nacional. Atualmente, Cris tem uma sociedade com também músico, grande produtor, grande músico, Augusto Nogueira, o selo Pacific Records, onde lançam trabalhos de novos artistas para o mercado fonográfico. E não por menos, Cris também é professor, como eu falei, palestrante e atleticano apaixonado. Exato. Esse que sofre quando tem que sofrer e bota fogo quando tem que botar. Exato. E agora nós estamos na fase melhor, né? Obrigado, cara, você ter vindo. Muito especial te ter aqui hoje para mim, cara. Muito obrigado. Estou muito feliz, cara. Falei um pouco do Cris aqui, minha história com o Cris tem mais de 15 anos aí que a gente se conhece. Né? Produziu uma banda sua, né? Já tive a oportunidade de gravar com ele lá atrás, né? Lá no Pacific. Isso. E desde então eu falei, cara, esse cara é aquele tipo Cris, é aquele cara que a gente quer estar sempre perto, quer sempre estar vendo, né, o Instagram e tudo mais. E me deu o presentaço de estar aqui hoje. Então seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado, Léo. Tamo junto aqui. Isso aí. Revela Cast. Galera, como você sabe, no Revela a gente sempre tá falando de muita coisa ligada à música. Eu, né, particularmente, me considero um artista. Aí, então, o Cris, hoje nós vamos tocar muito nesse assunto do mainstream, da questão da música, musicalidade, dos negócios envolvendo a música. E eu já quero começar com o Cris aqui para ele falar, eu já apresentei, sim, mas ele falar de um pouco quem é o Cris Simões, sim, produtor musical, e quem é o Cris Simões, a pessoa ali particular. Então, Léo, assim, a carreira, assim, toda começou, a gente que é músico, né, a gente começa desde pequeno, assim, né, é raro ali um cara com 30, 35 anos ele descobrir um talento musical, porque você sempre tem um instrumento ali na frente, você vai entendendo algumas notas e tudo, e a coisa vai acontecendo. Eu tinha uma família musical, né, família da parte da minha mãe, e eu comecei tocando teclado, né, assim, eu sou tecladista, né, e aí eu comecei tocando teclado e fui fazendo isso com uma carreira depois, né, logicamente estudando em colégio e tudo, mas tendo bandas, né? Aquela coisa de todo sonho, né? Todo mundo de fazer sucesso. Eu sou muito ligado ao rock, mas hoje eu trabalho muito com pop também, com rap.
E estão fazendo até uns MCs agora lá. Tenho visto os trabalhos massa tá que muito tem feito bacana, cara. A gente tá fazendo um trabalho muito legal com os MCs também. Mas, enfim, eu comecei tocando teclado mesmo, nas bandas locais e tudo. E a coisa foi crescendo e depois eu montei uma banda como vocalista. Eu sou vocalista também, chamava Johnny Bravo. Essa banda a gente chegou a fechar um contrato com a Som Livre e tudo, e a coisa não funcionou muito bem. E nessa banda eu já produzia os meus trabalhos. E você era vocalista da banda? Eu era vocal, do Johnny Bravo era vocal. A galera deve lembrar aí do Johnny Bravo, né? Você chegaram a tocar música na rádio. Quem era nos anos 2000 ali, lembra. Cara, a gente tocou muito em BH, aqui em Minas inteiro, e também tivemos música em rádio e tudo, a coisa foi andando legal, tocando Pop Rock Brasil, no Mineirão. Ah, vocês chegaram a tocar no Pop Rock? Tocando lá também. E, cara, enfim, aí eu pensei, falei, poxa, a coisa não tá andando tão bem, o pop rock tava meio caindo na época e tudo, e eu já tava produzindo as coisas da minha banda. Eu falei, poxa, por que eu não vou aprender a fazer isso direito? Eu já tava ali com 28, 29 anos, e eu pensei, é a hora de fazer uma coisa, porque se eu ficasse aqui em BH, na época, não tinha muito recurso, você não conseguia fazer cursos aqui em Belo Horizonte, ou no próprio Brasil mesmo, sabe? Então, minha alternativa foi sair para fora. Né? Você largou ali a banda e foi estudar. Larguei a banda e fui estudar. Meu irmão é baixista, ele foi comigo, foi estudar baixo. E eu fui estudar produção musical em engenharia de som lá em Los Angeles. Flávio Jagger. Meu irmão Flávio Jagger, isso. Ele tem um cover de Jagger e tudo, de Rolling Stones. E eu fui para Los Angeles, falei, cara, vou aprender a fazer isso rápido, direito, porque eu não tenho muito tempo. Né? Com 28, 29 anos eu já estaria, né, teria que estar já produzindo nas bandas e tudo. Então eu fui para lá e fui nessa escola que chama Musicians Institute, uma escola lá em Los Angeles. É muito famosa pela GIT. GIT é que revelou todos esses caras, esses guitarristas grandes, assim, o Paul Gilbert, enfim, Rich Kotzen, Joe Satriani, todo mundo ali, o Red Hot Chili Peppers, eles passaram por lá também, dando aula. Ah, então você já estava ali no fogo, exato, né? Na boca do... Na boca onde que eu legal, cara. Mesmo, né? E eu falei, eu vou lá pro centro do mundo ali, onde que... Pô, mas 28 anos, cara, assim, já com essa visão da coisa... 28, 29, né, cara? Porque você vai beirando nos 30 ali, você começa a pensar, pô, a banda não tá andando tanto, né? Será que eu vou ficar dando murro, ponta de faca aqui? Você me deu um insight pra uma pergunta aqui. Tá. Você vai, né, fica pensando ali, fica matutando, o que eu vou fazer depois que isso, por exemplo, se a banda não andar tanto, o que eu vou fazer? Eu tava fazendo uma administração de empresa, que não tinha nada a ver, né, com o processo musical na época e tudo. E apesar que tem, né, mas você não precisava fazer um curso de administração de empresa para administrar sua banda, né, enfim, seu estúdio e tudo. E eu tava fazendo isso mais por coisa de família mesmo, né, e tal. E aí eu formei administração de empresa. Assim que eu formei, eu resolvi largar tudo e focar só na música, sabe? Acabou que talvez o curso de administração aí te deu uma base também para você conseguir tocar, cara, a parte de gestão do negócio. Eu acho assim que a parte da gestão, obviamente o curso de administração ele se aprende, assim, pelo menos a minha experiência foi, aprende um pouco de tudo e nada muito a fundo, sabe? Então, talvez eu poderia ter escolhido, se eu escolhesse música, enfim, fizesse um outro curso mais a ver, teria sido legal. Mas apesar que a administração tem a ver, porque tudo você está administrando, você administra seu podcast, você administra, né, qualquer empresa que você esteja, a administração vale a pena. Então, realmente, eu peguei algumas coisas dali, mas não é uma coisa que seria essencial na minha vida. Eu acho que o essencial mesmo foi estudar a fundo o que eu queria fazer, que era produção musical, engenharia de som. Né? Eu já era músico, então resolvi fazer isso a fundo na melhor escola que eu achei no mundo ali. Que era, e você já falava inglês na época, quando você foi? Eu falava legal, assim, eu me comunicava bem. Obviamente, depois de 6 meses lá, a coisa... Já foi na aí eu estava bem fluente. Meu irmão é fluente desde criança, então me passou muita coisa. Então, para mim, foi tranquilo. Não tive dificuldade nessa área, não, sabe? Que legal, cara. Aí você voltou pro Brasil... Depois de formar? Aí tinha uma ideia de ficar lá, aí eu falei, olha, para eu ficar lá eu não conheço ninguém na área, né? Lá no Brasil eu já tinha passado pelo Som Livre, já tinha passado por... Já estava com os contatos aqui. Vários contatos e tudo. E aí eu falei, não, vou voltar que eu acho que é melhor fazer. Quando eu voltei, eu fui convidado, assim, passou 2 semanas, eu fui convidado aqui pela Pro Music, que é aqui em Belo Horizonte, que era uma escola de música, para dar aula de áudio. Então, poxa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar ali e comecei a pôr minha cara ali, ver, né, ver como é que estava acontecendo. Tem alguns contatos também e eu conhecia já o Barral, que também é um produtor, dono de gravadora aqui de Minas. Barral, querido Barral. O Gerson Barral, E ele foi o primeiro que me deu uma oportunidade muito grande, porque ele ia produzir o disco do Lô Borges. Legal. Acho que todo mundo conhece o Lô Borges e me chamou para ser um engenheiro de som. Que massa, eu fiz um teste lá no estúdio dele e falou, cara, poxa, você manja demais, vamos lá.
E, pô, na hora que eu imagino, cheguei, passou 2, 3 meses, eu tava gravando. Já tava inserido ali. Isso. Já tava gravando o Loborges e né, entrando num disco grande dessa magnitude. E paralelamente a isso, eu tava construindo meu estúdio, que era do lado da casa dos meus pais. Eu tinha um imóvel ali. E eu comecei a construir um estúdio bem pequenininho, né? Aquela coisa bem pequena ali, porque né, não tinha grana para fazer, mas já fazendo esse trabalho grande. Então, para mim, foi assim, essencial ter voltado, ter estudado, né? Na época valia muito você ter feito um curso fora e tudo. Hoje em dia não vale tanto, eu até vou explicar o porquê. Porque, tipo, na época você não tinha os recursos que você tem hoje, né? Mas nós vamos entrar nessa parte. Exato. Ainda que eu tô curioso ainda de saber da construção do cara que você se tornou hoje, nessa trajetória aí, de, pô, 28 anos, vou pra fora, vou estudar. Tem um lance, cara, que me chamou a atenção que eu falei aqui, pra não perder o raciocínio. Sim. Qual foi o momento que você pensou ali, cara, que você era cantor, você tinha uma banda, já, pô, você já tava num lugar que a maioria dos músicos queriam estar, né? Numa gravadora. Uma gravadora, Exato, enfim, já estava inserido ali em algo muito grande, cara. Esse eu acho que é a maior dificuldade do músico, sabe? Ele Exatamente. entender a hora que você precisa mudar um pouquinho a chave, sabe? Na verdade, a gente não tava, a Som Livre era mais uma distribuidora do que uma gravadora, a gente tinha um selo lá no Rio, que a gente gravou com eles, que eles eram nossa gravadora, e a gente viu ali que não saía muita divulgação, a coisa não estava andando muito bem, e em vez de eu voltar para BH, não, vamos continuar fazendo nossos shows ali, ver e tal, eu comecei a ver o mercado que não estava muito propício para a música que eu estava fazendo. O pop rock estava começando a dar uma esfriada. Isso foi nos anos... Isso foi 2004, 2005. Até dói falar isso, né? Depois daquele boom do pop rock, né? Do pop rock, assim, que revelou ali Jota Quest, Skunk, essas bandas todas, né? Foi até um pouco antes, eles foram um pouco antes, mas em 2000, 2001, tava no auge, né, cara? A gente fazia muito show, Capital Inicial, estouradaço, né, bicho? Todas essas bandas. E eu notei que o nosso próprio mercado não tava andando tão bem, né? A gente viu a queda de shows, né? Eu fazia 100 por ano, comecei a fazer 40. Aí eu falei, poxa, isso não tá dando muito certo. Comecei a pesquisar coisas e eu falei, o que eu gosto de fazer? Isso que eu acho que é muito legal pensar. O que eu gosto de fazer na música que não seja só cantar, ser um frontman de uma banda. Putz, eu diria que é um pensamento porque já se maduro, pensar, né, cara? Ser frontman de uma banda é quase você ganhar na Mega Sena, cara. Porque você só tem aquela chance... Entendeu? Você tá naquela banda e essa banda tem que dar certo. No caso, o que eu fiz? Eu tentei buscar alguma coisa na música que eu conseguisse trabalhar com vários artistas e se um deles aconteceu, eu aconteço também de uma outra maneira. Pô, chega a ser altruísta também, né? Exato. Pensamento empreendedor Exato, tirar um pouco o ego, né, de ser o cara ali da frente. Mas né? Deixa eu insistir um pouquinho nessa parte aí, Cris. Porque eu acho que tem muitos artistas que vão nos ver, muitos músicos. Claro. E você falou uma coisa que é saber o momento também de parar. Exato. Não diria nem desistir, saber o momento de parar. Não é parar, é se reinventar na música. Se reinventar. Essa é a grande verdade. Cara, você acha que tem uma idade pra isso? Não uma idade, assim, eu não vejo que você tem, por exemplo, eu tenho uma banda, eu tô com 35 anos e a banda tá andando, legal, tudo, eu vou parar porque eu tô ficando velho. Eu não acho que tem que ser assim. A música não tem essa barreira. Eu creio que tem essa barreira, independente, não sei que você tá fazendo música para adolescente, você tá com 40 anos, né? Aí, realmente a coisa começa a complicar, mas nesse caso, eu acho que foi mais uma questão seguinte, eu quero viver de música, mas eu gosto de várias áreas, então o que eu vou pensar? Não, eu ia ser luthier, de construir guitarra? Eu não sei fazer isso e tudo. Então, eu pensei, falei, cara, o que eu já faço? Eu faço produção musical, eu já faço da minha banda, eu já fazia, né? Eu já mixava algumas coisinhas ali da minha própria banda. E eu falei, poxa, eu vou aprender a fazer isso direito. E foi aonde que eu larguei e fui para os Estados Unidos aprender a fazer isso com os melhores, né, que eu imaginei. Falei, vou aprender com os melhores. Isso é muito bom. Aí fui lá, eu tive um professor que era engenheiro de som da Beyoncé, o Jamie Foxx é um ator muito foda lá, o Dweezil Zappa era do TJ, que foi meu mentor lá também. Então foi na hora que, bicho, eu vi que as coisas aconteciam nesse meio, que e você não precisava ser ali, músico para poder viver de música, e só que eu me apaixonei também pela produção musical e engenharia de som. Isso tem uma coisa legal também nisso, né? Então eu acho que se por acaso a coisa não está andando tão bem, por exemplo, você é músico, sua banda não está andando tão bem, você pensar nesse vasto, né, mercado musical, aonde que você pode se inserir, você pode ser empresário de artistas, você pode ser luthier, você pode ser... Cara, é tanta coisa. Você pode até enveredar para filme, enfim, são
várias opções. A música tem muitas vertentes aí que permite o mercado. Sem dúvida. Legal. Obviamente eu me apaixonei por isso. Hoje eu prefiro bem mais do que ser um frontman de banda. Sério, cara? Eu prefiro estar ali com meus artistas, né, vendendo bem, muito streaming, e do que eu fico, sabe, super orgulhoso ali na hora que eu vejo meu trabalho tocando na rádio e tudo, sabe? E diria assim, grandes trabalhos que o Chris tem lançado com o selo. Nós vamos falar também do selo no momento aqui. Eu tô insistindo um pouquinho nessa parte do artista ainda, que nós vamos entrar nessa parte do profissional. Exato. Volto a dizer, muita gente talvez não sabe aquele momento de parar, né? Ou de rever a carreira. E eu diria que também que banda, cara, tem um problema sério que às vezes são 4, 5 integrantes. Exato. Que talvez esses 4, 5 não estiver pensando na mesma direção, não igual, mas talvez na mesma direção. Obviamente, né? Quando você tá numa banda, você tá casado, meio que um casamento, só que com 3, 4 pessoas, né? Não é igual casamento, né, normal, que é com uma pessoa só. Né? Então, nesse caso, assim, tem né, realmente, assim, é um trabalho humano muito grande, né? De você lidar com as pessoas e tudo. Hoje em dia tá tendo muito mais artistas solo do que bandas, né? Então, você vê, tá estourado aí na mídia, né? São mais artistas solo e duplas, né? De sertanejo e tudo. E hoje em dia tá acontecendo muito isso dos próprios MCs, né? Os próprios rappers. É uma pessoa só, então são 2 e tudo. Então a coisa funciona um pouco mais fácil. Até os estilos são diferentes do que o era tradicional, né? Nós estamos falando muito aqui de bandas. Antigamente estourava muito bandas de rock and roll, enfim. Eu não acho que o rock tá morto. O rock nunca foi mainstream, a não ser por um pouco tempo. Ele já foi mainstream ali, por exemplo, no Brasil foi em 2001, 2000 e tal, e depois, cara, volta a ser o que era mesmo, que é uma coisa um pouco mais underground. É isso que eu penso do rock, sabe? Nunca vai morrer, isso na minha opinião. Eu também acredito que nunca morre, porque tem sempre a galera que gosta e não troca aquilo, assim. Sem dúvida. Conhece outros estilos e é natural de apreciar outros estilos musicais e você como produtor entendeu isso, é outra coisa, né? O não radicalismo pra música, né, cara? Exato. Isso talvez seja um grande erro. A gente tem que ser bem, assim, como produtor, né, engenheiro de mix ou de gravação, enfim, a gente tem que ser bem eclético, né? Porque parece de tudo e acaba que você tem que trabalhar com vários estilos de música, né? Tem uns que eu gosto mais, claro, óbvio, Você né? tem seu gosto. Eu tenho meu gosto pessoal, né? Na hora que eu vou escutar música com meus amigos, eu escuto outro tipo de música ali. Agora, na hora que eu tenho que escutar, pensando em arranjo, pensando em coisa, eu vou escutar o que eu acho que tem a ver, né? Então, a gente tem que ser um pouco eclético. Obviamente, tem tipos de música que talvez me incomodam um pouco mais, que eu não vou ser tão bom nisso, sabe? Porque eu não escuto tanto. Sim, tem. Eu não vou falar quais não, mas tem. Não vamos criar a polêmica aqui. Deixa para um próximo programa. Talvez, mas, cara, assim, não dá para você ser bom em tudo também, né? Não dá para você fazer um rock atual bacana, um sertanejo super atual, sabe? Um pop, um rap, um hip hop. Você não vai ser bom em tudo porque, cara, é difícil. Você escuta certos tipos de música e você não escuta tanto. E com isso você não tem tanta bagagem. Você não pega algumas referências importantes para criação. Você não tem referências importantes. Talvez você vai conseguir, se você escutar um pouco esse tipo de música, aí você vai fazer uma cópia ali do que você está escutando. Você não vai conseguir inovar, né? Então, realmente, os estilos de música hoje que eu trabalho, assim, que eu acho que eu domino mesmo, é o rock, obviamente, né? O pop e agora, o que apareceu na minha vida recentemente foi o hip hop. Né? Que está em altíssima também, né, cara? Aqui em BH tem realmente Minas, né, todo, enfim, para o Brasil todo, né, mas em Minas está tendo um celeiro muito grande de artistas de hip hop. Né? Quando a gente fala do selo, gostaria de falar dos artistas que vocês estão trabalhando recentemente, mas aí nasceu o engenheiro de áudio, o produtor. Exato. Chris Simões para o mercado. E com ele nasceu o estúdio Pacific. Exato. Não é isso? Foi na mesma época. Que eu voltei de Los Angeles, eu montei o Pacific Studio. Cara, era uma mesinha menor que essa sua aqui de vidro, com um computador, um tecladinho na frente, 2 pré-amplificadores, sacou 2 microfones, e isso nasceu o Pacific assim, cara. Eu quis falando disso, porque hoje quem vai no Pacific, hoje fica espantado. Talvez um dos poucos estúdios que tem a mesa que você tem no Brasil, né, cara? Hoje eu tenho uma SSL 4000, pra quem não conhece, é uma mesa assim, são 48 canais. Que não cabe nessa sala. Ela é maior que essa mesa aqui inteira, e ela, assim, se for pensar, 80% dos hits da Billboard já passaram numa SSL em algum momento da produção. Então, foi uma
uma coisa Isso assim é que eu foda. estudei nessa mesa, era o meu sonho, então eu consegui comprar de uma pessoa e tudo, e consegui colocar essa mesa lá, ela pesa 1 tonelada, enfim. Não necessariamente você tem que ter isso para ser produtor musical ou engenheiro de som, tá? Ar-condicionado ligado 24 horas na mesa, ligado né? 24 horas, né? Aquele custo imenso, mas na real você não precisa ter isso, né? Hoje em dia está cada vez menor, você compra um computador mesmo, né? Compra os seus prés ali e você mesmo mixa com os plugins e tudo. Hoje em dia até eu nem uso mais a mesa para mixar. Eu uso Pra gravar. eu uso só para gravar. E eu uso os plugins por quê? Porque primeiro que os plugins estão ficando muito bons, estão chegando muito próximo, né, da parte analógica. Tem plugins também que fazem coisas de inteligência artificial, né? Queria falar com você daqui a pouco sobre isso, cara. Isso é muito bacana. Tem alguns IA. plugins que fazem coisas que são diferentes das coisas antigas, né? Tanto você vê que o som evolui muito, né, durante o tempo. Por quê? Porque vão aparecendo ferramentas novas, né? E os plugins estão chegando nesse nível de fazer coisas quase sozinho ali, né? Então você precisa de comprimir algumas ressonâncias, o plugin, ele entende essas ressonâncias, ele comprime sozinho e tudo, então já faz esse trabalho, né? Então por isso eu não estou mixando mais a mesa, a não ser que alguém me peça para fazer. Peça ali. Exato, porque aí é aquela sonoridade e tudo, né? É quase que artesanal, né, o trabalho, né, cara? É um trabalho mais artesanal. Até e tem um grande porém, que são os ajustes, que a gente chama de recall, né? Então você chega para mim e fala, beleza, aí daqui uma semana você fala, não, cara, eu queria minha voz um pouquinho mais alta. Aí eu tenho que voltar todos os botões ali da mesa, né? Você não consegue printar ela ali. Aí eu tinha um outro jeito de fazer, que era printar canal por canal, fazer um print disso, mas eu entendi que dentro do computador é só abrir o computador, mexer na voz e entregar de novo pro cara. A tecnologia tá a favor, né, cara? Exato, tá a favor. Cris, e quando você tocou em inteligência artificial, Né? e é algo que eu venho algumas pessoas assustam, Sim. né, com a velocidade que a inteligência artificial está vindo para todas as áreas. Empregos estão acabando, ou, enfim, tá criando um certo alvoroço no mercado. Exato. Realmente está muito veloz, né, cara? Está muito veloz, principalmente essa parte de ferramentas, né, musicais, assim, em termos do computador, né, das ferramentas que você tem ali para consertar alguma coisa que está errada, ou você processar o áudio de alguma maneira. Você tem coisas assim que são surreais. Tem hora que você bota um plugin que você fala, cara, eu não estou acreditando. Ele fez o trabalho que eu faria botando uns 10, 15 plugins se fosse há 10 anos atrás, né? E tem a parte também que estão, por exemplo, tem agora a master eletrônica, né? Então você manda para masterizar, né? Para quem não sabe, masterizar é o final do processo de produção de uma música, né? Então é deixar ela pronta para as plataformas, para o rádio e tudo. Então hoje tem essas ferramentas que fazem isso, você manda para lá, você fala, eu quero igual tipo essa música, ele entende aquela música e faz a sua Caramba, parecida, cara, sabe? tá nesse nível. Tá nesse nível. Agora, eu ainda não acho que tá num nível profissional disso ficar muito bom assim. E eles estão falando que vão fazer isso com mixagem também. Uma hora não vai ter mais mixer engineers, sabe? Pô, essa é outra pergunta. Você acha que caminha para esse... Eu não acredito. Eu também não acredito, porque cara. É muito artístico e muito sutil a coisa, sabe? Então, eu acho que tem muito uma cabeça humana ali. Tudo bem, você pode falar, eu quero isso aqui, ele comparar uma coisa e fazer igual, né? Mas eu ainda acho, cara... O sentimento, cara. O sentimento ali, poxa... ainda é humano, sabe? É muito humano ali o negócio. Eu não acredito que isso venha tão cedo. Pode vir um dia, mas que não venha tão cedo. Eu vejo que isso está muito acelerado mesmo, assusta, mas também vejo que você tá fazendo uma coisa que eu acho legal, cara, assim, que é... Bom, tá instaurado, é um caminho sem volta. Deixa eu aproveitar melhor desse mundo aqui a meu favor. Sim. Né? Deixa eu trabalhar com as ferramentas. Trabalhar com as ferramentas que estão, né? Hoje em dia você tem uma inteligência artificial que é uma loucura, que você faz uma letra e canta, e você pega a voz do Fred Mercury e canta a sua letra, sabe? Tipo, com a voz dele, né? E chegou nesse ponto. Cara, né? Então, assim, isso é assustador. Eu assustei mesmo, sabe? Na hora que eu vi um vídeo do Chorão cantando a música do Vitor Clay. Exato. Fala, cara, é bizarro. O próprio Vitor Clay viu, achou, cara, que é isso? Isso realmente, por isso que eu falo que talvez chegue nesse ponto de você não precisar mais de um profissional de mix, nem de master, mas eu acho que ainda não chegou, pelo menos nessa área. Bom, acho que tá bem longe, espero que fique bem longe. Porque, a sociedade já vive esse distanciamento digital, né, cara? Exato. A música não pode viver... Assim, aí eu vou ser um pouco conservador, né? Acho que a música precisa das mãos ali, sabe? Do instinto, da relação próxima, da arte, cara.
A arte não pode virar tão abstrata. Todo processo, acho que até o processo de masterização, todo processo técnico, ele é uma arte, sabe? Então, assim, acho que a pessoa tem que ser envolvida nesse processo, porque é um processo artístico. Para quem não é da área de engenharia de áudio, de mix, né, master, o engenheiro de áudio, né, no caso, que o Cris, o profissional que o Cris ele é quase que mais um músico ali. Exato, ele faz a arte que os músicos ali tocam, ele faz a parte de produção musical também, ele vai falar também da parte de produtor. E na mesa ali ele consegue criar texturas, consegue criar ambientes ali para que a música ela ganhe ainda mais vida, que ela saia de uma maneira maravilhosa aí para os ouvidos. As pessoas vão ver mixagem meio como regular volumes, né? Mas no final das contas você tem um processo artístico ali muito grande, né? Em termos de espaço, né? Onde a música está, onde que você, em termos de emoção, né? O refrão cresce, depois aquela coisa baixa e depois cresce de novo. É arte pura, cara. É arte pura. Arte pura. Sim. Bom, espero que esteja muito longe disso acontecer e que as ferramentas venham para auxiliar o profissional. Acho que isso é interessante da gente pensar. Bom, o engenheiro de áudio está aí instalado, Cris. Isso. Cara foda aí lá mesmo. No estúdio já, né? Já gravei o Loboz, a coisa já andou, né, cara? E aí surge também o produtor musical. Sim, eu já era produtor, né? Você já era antes? Eu já era também, né? E eu já produzia a minha própria banda e comecei você a produzir. Você não tinha produtor? Cara, a gente tinha produtores, mas eu fazia meus arranjos, chegava com uma coisa meio mastigada lá, sabe? Legal. E só tinha algum produtor ali para dar uma lapidada. Isso que eu falo também de produtor musical, né? Assim, eu me tornei o produtor musical justamente com isso. Eu fui mexendo na minha própria banda, fazendo arranjos e tudo. Porque o produtor musical, ele pode ser desde o cara que arranja, faz tudo, ele toca várias coisas e o artista só canta, por exemplo, ou ele pode ser um cara que vai simplesmente administrar aquele trabalho ali em termos de incentivar, entendeu? E direcionar em termos musicais. Não necessariamente que ele vai estar ali o produtor musical pegando a música. Exato, ele não precisa estar metendo a mão na massa, ele não precisa ser um engenheiro de som. Né? Ele pode estar dando ideias, vamos pensar numa referência X e tudo. Então ele é um cara que vai direcionar. Administrando egos. Talvez dúvida. Seja uma das grandes missões do produtor. Uma das grandes missões, sem dúvida. É uma das maiores, eu acho. A gente vê alguns documentários aí de grandes bandas internacionais, você vê o produtor ali, às vezes ele tá, cara, evitando que um mate o outro dentro do estúdio. Tem essa. E uma coisa que eu sempre falo, que para quem não conhece, que é um pouco mais antigo, o Prince, né? O Prince é um cara que tocava, o sucessor ali, que estava junto com o Michael Jackson na época, né? Eram os dois maiores artistas do pop nos anos 80. Ele era um cara que precisava de produção musical, mesmo tocando todos os instrumentos. Por quê? Precisa de um direcionamento. Né? Será que eu estou fazendo isso bem? De vez em quando você lá dentro, você não sabe. E aí, beleza. E aí você começou... Você já era produtor, você começou a produzir, você já produziu seus materiais, já tinha seu estúdio, já tinha um certo nome no mercado. Isso. E aí a galera começou a te procurar para produzir os materiais. Exatamente. Enfim. E eu sei que hoje você trabalha com grandes nomes da indústria, da cena fonográfica a nível nacional e internacional. E também trabalha com a galera que está chegando agora, né? Com a produtora, com o selo e tudo mais. Queria que você falasse, cara, pra galera como que é trabalhar com essa turma já estabelecida e qual que é a diferença. Eu acho que com a gente, como produtor musical, a gente tem são duas coisas muito legais, assim, na minha opinião, sabe? É você trabalhar com um artista grande que você admira, né? Então você está produzindo ele, mixando, enfim, toda essa parte, você conhece o trabalho a fundo, então você está com o seu nome junto com esse artista. Se ele está fazendo com você, ele podia estar fazendo com qualquer um do mundo, e ele está fazendo com você. Poxa, isso é muito legal, né? É um reconhecimento muito bacana. E ao mesmo tempo você pegar um pequeno, um que está muito no início, e ele estourar na sua mão. Entendeu? Então, deve ser outro sentimento maravilhoso, né, cara? Né, cara? Assim, que é obviamente um pouco mais difícil, né, isso acontecer, mas, cara, é sensacional também. São as duas coisas muito gratificantes, né? De tanto você trabalhar com um reconhecido quanto um que está começando. Por isso que a gente faz vários artistas, né? Assim, porque quando a gente tem uma banda, a gente só tem uma chance, né? Você trabalha com vários artistas, você tem várias chances. Você foi esperto nessa aí, né, cara? Aumentou a probabilidade ali, né, cara? Acontecer, né, cara? Então, isso, obviamente, com isso, você trabalha com os artistas maiores e tudo, seu passe vai começando a crescer. Então, você consegue cobrar mais pelo seu serviço. Por quê? Porque ele está sendo ouvido na mídia, a pessoa quer fazer igual que ele está ouvindo. Eu ouvia o novo do Jota Quest, enfim. Vamos supor que eu fiz o acústico do Jota Quest. Eu ouvi o acústico, quero aquela sonoridade, eu vou chamar o Cris.
entendeu? Então, sim, obviamente, a coisa vai crescendo nesse sentido. Ao mesmo tempo, você pegar um pequeno, e o pequeno crescer e estourar, todo mundo quer fazer com você, porque você estourou o pequeno, ele quer estourar também. Ele vira com a referência. Bom, já que você tocou aí, Jota, Skank, como é que foi trabalhar aí, cara, com essa turma, com Skank, Paula Fernandes, Jota Quest, Sideral, Vitória? Essa galera é muito bacana, né, cara? Porque além de sim, são, né, artistas consagrados e, né, bicho, assim, sensacionais, eles são amigos também, né? Então, assim, meu irmão já tocou com o pessoal do Skank, sabe? Eu vejo direto lá nos stories do Pacífico lá, ele é mais velho e tal, é mais velho que eu e tudo. Mas, obviamente, eu ainda era um menino ali que tocava e tudo pra eles, né? E quando, né, minha carreira foi crescendo, eu também fiquei super, assim, lisonjeado eles me chamarem pra fazer um trabalho com eles. Inclusive, você já tocou com a Jota Quest, né? Fiz alguns shows com o Márcio, o tecladista, teve um problema de saúde, aí eu fiz alguns shows, né, com eles. Eu lembro, muito legal. E eu na verdade, produzi um disco que chama Pancadélico, junto com o Jerry Barnes. Massa, cara. Era um cara muito legal, um gringo que fez, é um baixista americano de uma banda que chama Chic, muito famosa. Legal. E eu produzi algumas músicas com ele nesse disco. E vim mixando algumas músicas deles ao longo do tempo, uns singles e tal. E aí culminou a fazer a mixagem do acústico, que foi o disco que mais teve streams. Maravilhoso, deles, né? cara. Deles, disco né? sensacional, sonoridade. Foi muito legal, top. Bicho, assim. Eles ficaram um mês lá comigo, eu fiz tudo analógico, então foi uma coisa bem complicada. A mesinha trabalhou lá. O ar-condicionado pegou pesado. Ficou um mês ligada direto, todos os periféricos ligados direto, pra não nada mexer, nada sair fora do lugar. Olha, o nível de profissionalismo, né, cara? Funcionou assim, cara. E, bicho, enfim, foi muito legal trabalhar com eles, né? Com todos esses artistas, a Paula Fernandes foi muito bacana também, eu mixei um DVD dela, o Zé Cabaleiro eu já gravei ele também, enfim, todos esses caras. É uma coisa muito gratificante, como te falei, porque é sinal que o seu trabalho está indo bem, porque eles poderiam escolher qualquer engenheiro de som ou produtor musical para trabalhar com eles. Foram, né? E acaba que quando escolhe a gente fica super feliz, né? E ultimamente, agora esse ano passado, eu mixei o trabalho do Skank, cara, que vai sair ainda. Esse vai ser muito legal, que é o último show que eles fizeram no Mineirão. Que foi o último show da banda. Eu estava lá, cara. Eu também estava lá. Tava lá, velho, que emoção. E eu postei, né? Foi interessante que eu postei, eu fui no show sem saber, eles não tinham me falado nada, eu sou muito amigo deles, né? O Lelo me convidou e tal, eu falei, então vou lá. Fui lá, rodei camisa, né, bicho? Pô, curti pra caramba o show e tudo. Você postou isso nos stories? Postei isso nos stories, Aí passou uns 20 dias, um mês. Aí me liga o Henrique Portugal, cara, como é que você tá aí, Cris? Eu falei, tá ótimo, tudo. Ele falou, então, tô com um trabalho pra você mixar aqui, eu achei que fosse sei lá, ele tá produzindo alguém e tal. O Henrique tá fazendo um trabalho autoral também. Um trabalho autoral muito legal, muito às vezes legal. Poderia ser um trabalho dele. Aí ele falou, cara, eu tô com um projeto aqui pra você mixar, que é o Mineirão do Skank. Eu quase engasguei, falei, caramba. Que legal, cara. Muito bacana, bicho. Então, assim, porque faz parte. E foi um trabalho grande, né? De muitas músicas, né? 34 músicas, cara. Foram 34 músicas, mas foi muito tranquilo, eles tocaram muito bem, cara, a mix correu super tranquilo, eles foram lá, os meninos da banda foram umas 2 vezes, aí um dia foi a banda toda, com o Samuel também, escutaram o DVD inteiro, bicho, uma mudancinha ou outra, foi assim, bem suave, nós somos muito felizes com o resultado, deve sair em breve. Cara, que orgulho pra você ver um trabalho desse nível aí. Sim. Cara, tocando na rádio, tocando Exato. Não vejo a hora, assim, de sair, porque é um trabalho muito bacana, e a história deles, né, não é, eu acho que é o final, porque, né, eles falam. Não pode ser, tomara, né, que não seja, nossa, né? Tomara que não, velho. Realmente, assim, se for, é uma coisa para fechar uma etapa deles com chave de ouro, assim, que ficou muito bacana, cara. Skank é uma banda que a gente tem, cara, eu particularmente tenho um carinho enorme e de Minas, né? De BH, pô. Exato, São mineiros, ó. São mineiros, né, cara? E foram dos primeiros ali, eles com o Pato Fu foram os primeiros ali a desbravar essa coisa, né, de pop nacional, porque não existia isso antes, né? Os artistas mineiros que tinham saído daqui eram os artistas de MPB, né? E tudo. Então, são outros vertentes e tudo, né? Então, eles foram os primeiros, junto com o Pato Fu ali, acho que foi na mesma época, desbravaram isso. Então, poxa, o valor que esses caras têm, fora tanto de hit, né? Hit atrás de hit. Hit atrás de hit. São 34 hits. 34 hits, exatamente, cara. Ainda fiz um outro trabalho com eles aí que não posso contar ainda. Aqui, ó, você já viu o nome do programa aqui, né? É verdade. Galera vê que esse papo de não posso revelar aqui, não vou forçar.
mas... Mas esse é do trabalho. Tá a gente combinando na próxima vez que você voltar, já vai estar com essa surpresa aqui pra galera. Cris, e beleza, nós estamos falando da galera que já, né, fizeram uma carreira aí que começou há muitos anos atrás. Exato. A galera acha que talvez, muitos acham que é simples, né? O cara estourou ali, mas, pô, Skank, Jota, a galera toda tá há muitos anos na estrada, batalhando muito nos bastidores até chegar no que eles chegaram hoje, virar uma referência pro mundo. Sim. Né? Não só para Minas, não só para o PH, mas para o mundo, são uma galera que nos enche de orgulho. Hoje tem muita banda, hoje não, sempre, né? Mas, cara, como que a galera dessa nova geração, que às vezes não tem tantas referências assim mais, né? Como de novos artistas estourando, sim, você não vê mais tanto nessa quantidade. É mais no rock, né? Mais na parte do rock, mas assim, em termos de artistas novos, cara... Hoje em dia tá até mais que antigamente. Assim, vou até a gente contar um pouquinho dessa história das gravadoras ali e tudo, né? Porque antigamente, né? Eu acho que eu tô com 48 anos, né? Quando eu comecei a tocar e tudo, tinha aquela coisa assim, o único jeito de você conseguir uma mídia estourar era você começar a fazer seu público ali local, a coisa ir crescendo, aí um olheiro de gravadora te ver. Tinha muito isso, era característico, né, cara? Ou você pagava o cara para vir ver, aí ele via e falava, não gostei, aí já era, aí você estava queimado. Aí ele vinha e falava, não, vamos conversar. Aí ele fazia uma proposta para você, te levava para um estúdio, fazia um disco mega profissional, te lançava no mercado com um orçamento enorme, né? Esse era o jeito que fazia. Você acontecia, ou então você não acontecia, aí você era deixado para lá. Mas normalmente com esse orçamento e tudo, já com o olheiro e tal, a coisa andava e o artista fazia sucesso. Isso era o jeito que funcionava até a era do CD. Né? Isso aí gera muita expectativa até hoje, né? Muita gente, né? Muitos artistas, tipo, alguém vai me descobrir aqui. Exato, né? Isso seria um erro hoje? Não acho que é um erro, cara, mas o que mudou, eu acho que é um erro porque as gravadoras hoje continuam procurando artistas para investir, sabe? Hoje a gravadora tá ganhando mais dinheiro do que nunca, assim, não do que nunca, mas desde a era do CD. Poxa, isso é bom, hein? É impressionante, cara. Você vai para um corte legal, cara. Porque, cara, o streaming dá muito dinheiro. Assim, você fala, o artista não dá tanto, paga 0,003. Até contar um pouquinho assim, ver se dá para entender, como se fosse uma pizza, né? Você pega se você lança uma música no Spotify, né? Então você tem ali 1 milhão de plays na sua música no Spotify. Você vai render isso para você mais ou menos $800, $900 aqui no Brasil, tá? Para o artista. Mas o que acontece? Você tem uma pizza ali, 1 milhão de plays. 1 milhão de plays, Mas isso já descontando isso que eu vou te falar. Você tem 1 milhão de plays. Aí você tem uma pizza 100%. Aí você tira 30% da plataforma. Então a plataforma já tira 30% disso. Desses 30%, tira 30%. Aí depois ficam 58% que é dividido entre você e gravadora. Então você tem um deal com a gravadora. Cara, eu quero fazer um deal. A gravadora vai investir muito em você. Justo ela ganhar 70%, 70%, ela vai investir pra caramba, né? Então ela vai ganhar dinheiro. Ela impulsionou a carreira. Ela impulsionou a sua carreira e tudo. Agora, se não, se eu tenho um disco pronto, a gravadora vai só lançar. Então 70% seu, 30% da gravadora, alguma coisa assim, né? Enfim, isso aí é um deal que qualquer um pode negociar e tal. Então esses 58%, eles são divididos assim, gravadora e o artista. E depois fica o 12% que é direito autoral. Né? E desse 12%, olha como é que é interessante isso, 3% você recolhe via ali o Spotify, te paga, né? Não o Spotify, a sua agregadora, né? Sim. Te paga, e 9% fica retido, você só consegue esse 9% como editora. Entendeu? Se sua música fizer parte de uma editora. Então, basicamente, a pizza ali, por exemplo, no Spotify funciona assim, sabe? E nesse caso, a gravadora, do jeito que ela negocia, o tanto que ela põe dinheiro, ela estoura vários artistas, porque hoje em dia não é só agora aquela época que estourava 1, 2, 3, né, bicho? Se você for pensar, você entra no Spotify, tem artistas que você nem conhece, cara, que tem 4 milhões de ouvintes mensais. Tá muito comum isso, né? MCs, cara, que estão estourando pra caramba, rappers que estão estourando, sim. Então tem muito, então a gravadora tá ganhando muito dinheiro, cara. Saca? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, e perde alguma qualidade com isso? Você fala musical? Como a gravadora está trabalhando com volume, né? Ou seja, tá
talvez focando quantidade. Não, cara, eu creio que isso está dando mais oportunidades para as pessoas. Isso é legal. Sabe? Ótimo ponto de vista. Interessante, no meu ponto de vista. Foi até por isso que eu montei uma gravadora. Eu falei assim, não, porque você ganhar dinheiro, porque a gravadora tá ganhando dinheiro. Cara, a gente não ganha dinheiro ainda, a gente está investindo muito nos artistas ainda, né? E tudo. Obviamente, nosso objetivo é viver da gravadora, obviamente, né? Mas eu ainda vivo no meu trabalho ali de produção e tudo. Mas no caso, cara, eu acho que é o futuro, sim, de você ter a gente ter uma plataforma para lançar os artistas, né? Então eu acho isso bem interessante, foi isso que eu pensei em Muito fazer. legal você ver que mais gente terá mais oportunidade, mais artistas terão mais oportunidades. Isso. E com isso a engrenagem vai gerando ali e novos vão aparecendo e, enfim, vira uma cadeia produtiva. A música, mas você sente diferença da qualidade musical do que era produzido em menor escala com o que é... Eu tô tentando pensar nisso pra... Nem te levando pra esse universo de... Eu acho que não, cara, porque, assim, naquela época você precisava de estúdios grandes pra você fazer uma música de qualidade. Hoje em dia, não. Você faz uma música de qualidade, cara, num espaço igual aqui. E tem o porquê também, você, como engenheiro, produtor, você não vai lançar uma coisa que você não acredita que seja bom, um trabalho bem legal. Sem dúvida. Tudo e mais. Hoje tem grandes engenheiros de som que estão trabalhando em lugares pequenos, cara, e mixando e fazendo trabalhos, assim, maravilhosos, sabe? E antigamente você precisava de estúdios grandes, enfim, muito dinheiro para fazer isso funcionar. Hoje em dia você não precisa. Então você escuta, cara, som muito bem feito em tudo enquanto é artista, cara. Às vezes artista não tem nem play e tem um som muito bem feito, sabe? Então eu não acho que a qualidade cai por isso, não. Não tanto sonora, nem tanto artística também, como, né, em termos de composição, porque os artistas estão sempre compondo, né? Então a gente que não conhece eles ainda, né? O Spotify, cara, pra você ter uma ideia, eu não sei, assim, são milhares de músicas que sobem por dia, né? Então você tem ali, é como se fosse, antigamente a gente tinha uma loja de discos, né? Então você tinha ali, você fala, pô, eu vou aqui, vou escutar até lá, vou dar uma olhadinha nos discos até lá no fundo. Só que você tinha um espaço físico. Agora nós temos uma infinidade de espaços para colocar sua música, que é uma plataforma tipo Spotify. E você tem aqueles que vão estar ali na frente, que vão ser negociados para estar ali na frente, né? Então, assim... Nós entramos numa outra vertente que eu quero falar dela. Exato. Para você estar ali, tipo assim, pô, na hora que eu abrir o Spotify, eu vou ouvir quem, né? Agora, você tem que pesquisar muito para você chegar naquele cara que está lá no fundo da loja. O Spotify, cara, hoje em dia é uma loja de música, né? Beleza. Só que você paga por mês como se fosse um Netflix. Ou então não paga, você fica ouvindo a propaganda ali também. Né? Nós estamos falando aí de investimento. Sim. Né? Nós entramos nessa parte de investimento. Por exemplo, o Cris hoje, a produtora, né? O selo... O que ela tem que ver num artista, ver num provável, né, um provável talento, além do talento, né? O que vocês analisam ali? Aí já estou entrando na parte do selo, tá, Cris? Tá. O que você analisa ali para falar, cara, esse artista aqui ele tem um potencial de mercado, um potencial artístico? Quais são os critérios aí? Cara, eu penso muito assim, na hora que eu vejo um artista, a gente tem que ver se ele tem aquele pacote, né? Tipo, ele tem ali, ele compõe, primeira coisa, sabe? Assim, uma coisa muito importante. Esse artista compõe, ele tem que canta ser autoral, bem, né? Obviamente autoral, né? Podemos fazer coisas de releituras e tudo, releituras, mas vamos pensar no artista autoral. Primeiro o seguinte, ele é um intérprete ou ele é um compositor? Ele é só um intérprete. Então, esse cara só canta muito bem, né? Então, ele já limita certos tipos de coisas, porque ele não vai ter música própria. Eu vou ter que arrumar música para ele. Ou seja, é mais investimento, né? É mais investimento, exatamente. Então, eu vou ter que arrumar música para ele, eu vou ter que arrumar compositor, a coisa já começa a complicar um pouco. Se ele, ele já compõe bem pra caramba. É a verdade dele? É a verdade dele. Ele tem um visual legal? Tem. Ele tem, né, um carisma legal? Tem. Ele já tem um público? Isso é muito importante também. Ele toca, sabe? Toca em alguns lugares, ele já faz um certo público ali, sabe? Já movimentando com um pouquinho das músicas dele e tudo. Já é um ponto positivo também. Quando você fala a verdade dele, que você fala se ele tá tocando aquilo que ele acredita... Ele não tá tocando aquilo só para tocar, para ganhar um dinheiro ali no barzinho. Entendi. Ele tá tocando aquilo porque ele gosta de tocar, ele compõe aquilo porque, enfim, né? Porque ele gosta mesmo, né? Então isso seria uma verdade do artista e também muito essa parte, ele toca, ele existe, esse artista existe, porque o artista que fica só na internet, ele não passa muito dali, sabe? O contato com o público, o show, ele por mais que a gravadora ganhe basicamente na internet, né? Enfim, nos streamings, né? Mas no caso ele tem que ter contato com o público, né? Hoje em dia também, sabe? Isso, igual era antigamente. A produtora, ela também cria ela entrega? Hoje a gente está com um braço agora para começar esse ano de venda de shows,
sabe? Ah, legal. Também. Mas hoje em dia a gente é uma gravadora somente. Então a gente grava, lança os artistas. E a parte do marketing do artista? Não, a gente faz também a parte do marketing também. A gente não faz a venda de shows, por enquanto. Vocês vão entrar nesse mercado agora. Vamos entrar nesse mercado esse ano. Isso. O selo é recente, né? O selo é recente. O selo tem 2 anos. Então, assim, eu pensei, cara, foi uma decisão assim, que eu tomei, que eu tenho um parceiro, que é o Augusto Nogueira, um exímio guitarrista. Um abração pro Augusto aí, também, cara. Massa. E ele tá comigo desde que eu abri o estúdio. Ele tem, né, tem um espacinho dele lá e tal, e eu fico na minha sala, ele na dele. E aí eu falei, cara, em vez da gente... Porque a gente gravava tantos artistas legais e simplesmente entregava, e o artista não sabia o que fazer com aquilo, fazia um clipe mais ou menos, não lançava o negócio direito. Eu falava, poxa, o negócio tá tão legal, tá tão desperdiçado. Aí eu falei, cara, não, vamos montar um negócio que a gente possa ajudar o artista a chegar onde ele quer. Entendeu? Então a gravadora, eu acho que tem que ser isso, entendeu? Ela tentar fazer com que o artista chegue lá na onde, né, ele quer mesmo, quer fazer sucesso, né? Então, chegar num patamar legal, onde ele possa fazer shows e tudo, e a coisa acontecer. Então a gente ajuda o artista a fazer isso, obviamente a gravadora tem uma contrapartida nisso. Né? Hoje vocês estão com um mix lá de quantos artistas? A gente está com 9 artistas e mais alguns projetos, que a gente tem alguns projetos muito legais. Um deles é um projeto muito bacana. Fala aí para nós desse. Pode falar? Pode. Uhum. Esse projeto, não, saiu agora, inclusive, é o Trilha Elétrico. Essa banda é a banda eu vi, cara. Tá muito legal muito esse trabalho. É do Lelo Zanetti, do Skank. Que cara... O Mano Góes, que o Mano Góes é do Jamil. O Rodrigo Borges, que é o sobrinho do Lô Borges, e o Lute, que é um cara da noite lá em Salvador. O projeto Minas Bahia. E o que aconteceu? A gente fez praticamente todas as músicas, tem um feat muito legal, sabe? Eu vi que então a gente fez com Vitor Clay, Daniela Mercury, Luiz Caldas, cara, foi muita gente legal. O Tony Garrido. O Tony foi o último, né? O Tony foi o penúltimo, a Daniela Mercury foi o último. Aí a gente teve aquele Armandinho Macedo, que toca guitarra lá da Bahia. Legal. Então é um projeto Minas Bahia, assim, muito interessante. E ele já tá beirando 130 mil ouvintes mensais, sabe, no Spotify. Então, assim, tá andando muito bem, já tem músicas com 180 mil plays e tudo. Então, as músicas estão andando bem legal, assim. Tô achando que é um projeto, assim, que vai andar muito bacana agora. Já tá, eu tenho acompanhado o trabalho fantástico, as músicas muito gostosas, assim, cara. Exato, são umas músicas mais dançantes também, né? Algumas mais dançantes. Bem cara do Lelo também, exato, né? Tem essa cara do Lelo e tem a cara um pouco mais do axé ali também, da Bahia, sabe? Então são duas vertentes. Do Lelo é aquela coisa do que ele já é mais alegre, né, cara? Exato, coisa... exatamente, que curte muito o groove, né? Muito legal. E aí, vamos lá, voltando para as bandas, que a gente deve estar falando com muitos aspirantes aí, a projetos grandes. Quando você tem uma banda lá que normalmente você trabalha com artistas que estão mais na cena local aqui de BH, como que é isso? Não, cara, na verdade a gente queria entender também. A gente está procurando, assim, na verdade é aquele artista, né, que a gente quer, que é o artista que eu te falei, que tem essa verdade toda, que tem esse pacote completo e que já chega, né, que a gente consiga pegar o que ele tem, aquela massa bruta ali, tenta transformar num produto muito legal, né? Então, assim, a gente não tem muito essa coisa de regionalidade, não, assim, a gente vai pegar artistas do Brasil todo. Uma galera procura vocês? Procura também e a gente também está sempre de olho. Sempre de olho aí. Então, a gente está sempre nesses artistas novos ou então projetos com artistas já conhecidos, né? Entendi. Então, a gente já está negociando. Do Lelo. Esse caso do Lelo é um projeto novo, mas de artistas já conhecidos, né? E tem alguns projetos também de artistas, igual o MC Brás, que é um projeto que é um MC aqui de Minas, que é muito legal, ele tá estouradaço. Legal. A gente fez um projeto acústico dele agora. Tá muito bacana. Você chegou a gravar com ele? Aí eu toquei teclado também, a gente fez uma live com ele e tudo. Entendi. Muito bacana, cara. Cris, na sua opinião, cara, o que tá em déficit no mercado musical hoje? Você tem uma visão? Cara, tá faltando isso? Ou... Cara, eu acho que se a gente for pensar, se a gente for pensar um pouco no rock, por exemplo, tá faltando bandas, eu acho que isso no mundo, tá? Tá faltando bandas mais novas que enchem estádio. Nós não temos bandas de rock novas que enchem estádio. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Você vê qualquer AC/DC, Guns N' Roses, enfim, né, qualquer banda de rock dessas mais antigas, elas lotam qualquer estádio que elas tocam. Mas a gente não tem uma banda nova e isso me preocupa um pouco, porque fica muito naquele saudosismo, né, de ouvir bandas antigas
Tanto que as bandas antigas estão voltando para lotar os estádios, né? Exatamente. Você vê o próprio NX0 agora lotaram, né? O próprio Titãs aí. Titãs também. 6 vezes, se não me engano, no Allianz Parque. Exato. Né? Mas cadê a banda nova, entendeu? Isso realmente, e não é só no Brasil, isso é no mundo, é um movimento mundial. Então, eu acho que isso está faltando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que falta no mercado. Fora isso, cara, eu fico pensando assim, se eu for pensar no geral também, uma coisa que focasse, se desse mais oportunidades para esses artistas menores, não só ter investimento para eles acontecerem, né? Porque não adianta assim, Léo, a gente tem uma gravadora, a gente sabe, a gente pode ser um artista super talentoso. Se você lança e não tem um centavo para divulgar, que era outra pergunta aqui. Que se a gravadora não tem nenhum artista, cara, não adianta, ele não vai andar sozinho, entendeu? Então, assim, precisa de ter divulgação, você precisa pagar um YouTube, precisa pagar um ad no Instagram, você precisa de fazer alguma coisa para acontecer. Entendeu? Legal, então, você falar isso. Infelizmente, cara, eu gostaria que tivesse mais espaço para uma banda organicamente, que tudo bem, acontece. Fulano aconteceu, orgânico, pagou nada, o negócio explodiu. Ótimo, mas cara, esse aí você joga na Mega Sena também, pode acontecer. Né? E o Cris entra numa parte que a gente iniciou o programa falando da questão do artista que sonha e ele vai chegar no momento ali que ele vai ter que avaliar se ele vai continuar ou não, ou se ele vai trabalhar com outras vertentes da música, ou se ele vai insistir, né? Ou se ele vai persistir na carreira. E eu vejo que, cara, assim, eu particularmente, minha vida inteira eu toquei, minha vida inteira eu tive banda, nós já gravamos, inclusive, tudo. Mas eu até falei num podcast com o Breno, que a gente teve aqui, a minha chavinha demorou muito pra virar, no sentido de entender. Bom, me entender como artista, já entendi. O romantismo com a minha música, com o que eu tô produzindo, mas o business, o negócio, cara, de entender ali, peraí, isso aqui é um negócio. Eu preciso transformar isso que eu estou fazendo, em algo viável mercadologicamente. Mesmo. Como que eu vou viver disso? Né? E talvez por falta de referências, por falta de, sei lá, do que a gente tem acesso hoje, do Cris falando nos podcasts, dando suas aulas, da galera que tá aí falando muito hoje, a gente, eu sei, assim como eu, vários artistas, às vezes, não digo se frustraram, mas talvez não tiveram essa coisa, peraí, deixa eu empreender nisso aqui. Porque o artista, ele também tem que ser um empreendedor. Sim. Porque quando você fala, pô, vou pro Spotify, não é só você subir uma música ali pro Spotify ou pro YouTube, às vezes o artista gasta uma grana grande ali gravando, produzindo bons conteúdos de videoclipe e beleza, ali ele para ali. Porque talvez não tenha a estrutura de entender que hoje as redes elas foram criadas para se ter investimento, né, cara? Essa que é a dura realidade. Sem dúvida. Ou você investe, ou você... você tem que, como antigamente você tinha, né, que pagar para você estar num programa de televisão, né, enfim, alguma coisa desse sentido. Hoje você tem que pagar para você estar numa propaganda no Instagram mostrando o seu trabalho. Né? Então, é justo? Né? Trabalho quer ganhar dinheiro. Então, você paga, você tem que botar um outdoor, você tem que pagar o outdoor, né? Colocar sua marca lá. Né? Então, isso acontece. Mas, obviamente, para ficar um pouco mais democrático, né? Não é só quem tem um recurso que possa conseguir fazer sucesso em vez de uma pessoa que não tem, que seja muito talentosa, seja muito legal. Né? A gente vê que é um mercado que ele é até visceral, assim, cara. Se você investe, você... Agora, também tem que ter o talento, né? Não é só isso, mas né? aí tem muito investimento e muita coisa que não acontece, cara. Então, isso é importante falar, né, Cris? Também, sem dúvida. Então, não é certo. Se for certo, cara, beleza. Só arruma grana que põe lá e vai. Eu peço um empréstimo no banco, eu arrumo 5 artistas. Isso é importante, ó. Né? E coloco dinheiro neles e, enfim, tô rico. Claro que não é assim. E não existe uma receita também, né? Não existe a receita de bolo. Por isso que é legal você estar muito tempo no mercado e tudo, para você ter mais chances disso acontecer. Você fala, pô, esse cara tem né, uma chance maior por conta disso. Aquelas coisas mais ou menos que eu te contei aqui. Sim. Né? Então, que é na maneira que a gente tenta investir no artista, que a gente fala, pô, vale a pena arrumar um investidor para esse cara? Porque o investidor, o que ele faz? Ele quer botar o dinheiro, mas ele quer de volta. Entendeu? Ele é um investidor. Ele é um investidor. É business, é negócio. Mesmo se eu sou meu próprio investidor, eu quero o dinheiro de volta. Seu pai seja um investidor, ele quer o dinheiro de volta, né? Ele quer que você faça sucesso, quer tudo, ele até daria esse dinheiro, mas ele quer que ele volte,
né? Então, é isso, cara. Eu acho assim, tem que ter uma contrapartida, entendeu? E eu vejo que vocês têm até muito essa responsabilidade com o artista, né, cara? Sim. Isso é uma coisa muito importante, cara. Quando a gente montou o selo, foi essa responsabilidade, sabe? Não deixar ser uma coisa que a gente pegasse um dinheiro do artista, o dinheiro de algum investidor Isso e colocasse simplesmente para... Isso é ética, pô. É uma questão ética, cara. E assim, eu sei que tem muitos selos bons, gravadoras boas, sabe, que fazem isso e fazem querendo mesmo que o artista aconteça. Isso eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Que investem ali também. Que investem também. Obviamente, a gente, quando a coisa acontece, você pega aquele dinheiro que você está recebendo e continua investindo. Reinjeta no artista ali para a coisa acontecer, para você ganhar mais ainda, né? Então, Entendi. Cris, hoje tem muito artista também que estoura a partir do cover, né, cara? O cara cria ali, a pessoa vai pro YouTube, cria vários covers ali. Você consegue detectar que dali pode nascer um artista também em potencial? Já aconteceu muito isso, né, cara? Sim, até assim, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é o Emerson Nogueira, né? Que foi o primeiro artista a estourar com releituras. Hoje tem o Dino... Dino Fonseca? Não, esqueci o nome acho dele. Que é Dino mesmo, tá estourado. Tá estouradaço também, né? Também teve aqui. Toca música nos 80. Ele é mesma linha do Emerson Nogueira. Mas assim, bem legal também, tá estourado. Você me lembrou, você falou do Emerson Nogueira, na hora de ver ele atualmente. O Emerson Nogueira foi o pioneiro nisso, sim. Né? E, obviamente, a gente tá de olho nisso também, né? Só que você tem um problema ali, um problema um pouquinho diferente, que você tem que pedir autorização nas editoras dos artistas para poder lançar as músicas e tudo, né? Então, não é uma coisa tão simples como você lançar uma coisa autoral. Porque o autoral, o cara te dá o direito dele e entrega. Se você toca uma música do Titãs, por exemplo, você tem que ir no compositor, né, e na editora dele, pedir autorização. Às vezes ele pode cobrar um certo valor, entendeu? Os artistas que estão com você lá hoje, quanto você falou que tá com 9 artistas? Com 9 artistas, eu acho. 9 artistas. De vários estilos, né? Que você tá com o que lá hoje? De rap? A gente tá com essa cena um pouco do hip hop, do rap. Assim, já tem vários artistas nesse sentido da nova MPB, sabe? Esses são os artistas que a gente está investindo mais agora, no momento. Mas, obviamente, se aparecer de algum outro estilo que a gente vê que tem um potencial, nós vamos para cima. Ah, legal, cara. Ô, Cris, e esse contato com as grandes gravadoras, vocês também têm essa relação com as grandes produtoras? Sim, na verdade hoje a gente tem uma parceria com a One RPM, né? Não que vocês já são uma grande gravadora, né? Não uma grande. Eu falo, nós montamos existe essa conexão com essas grandes... Sim, como eu te falei, eu montei a gravadora tem 2 anos, né? Agora a gente se estruturou bem, tá super bacana. A minha carreira já tem 20 anos que eu tô aí, mas tem 2 anos, então ela é um bebezinho a nossa gravadora ainda, né? Mas ela tá toda certinha, andando bem. A gente tá com a nossa parceria com a distribuidora nossa, é a One RPM. Então, a One tá distribuindo pra gente, a gente tem uma parceria com eles, e a nossa editora, a gente tem uma editora também, da Pacific, para cuidar dos direitos autorais então das músicas. Vocês se tornaram isso, né? Vocês se tornaram a gravadora. É a Sony. A Sony. A Sony administra nossa editora. Eu até perguntei isso justamente porque eu vi sobre isso, dessa conexão com a Sony. Isso. Como que é isso? A Sony, assim, a gente tem uma editora. Aí o que a editora faz? A editora, ela tem o objetivo de cuidar da sua obra, né? Então você tem uma música, você vai lançar pela gente, você coloca na nossa editora, a gente protege a sua obra, a gente arrecada os direitos, né? Tanto direitos vindos de streaming da sua obra também. E daí o que a gente faz? A gente tem quem administra isso, quem faz tanto essa proteção quanto essa arrecadação de direitos é a Sony. Então, a gente pega o cliente, coloca a administração da Sony e faz isso pra gente, entendeu? Então, é muito bacana porque a Sony é a maior editora do mundo, se não me engano, do Brasil. Acho que é do mundo. Eu considero uma das maiores aí, né? Legal. É a Sony Publishing, entendeu? A gente tem essa parceria com eles. Então, é muito legal porque todo o serviço que a gente faz é através da Sony. E é muito bem feito. Você tem um software lá. Por exemplo, você tá editando uma música comigo. Eu te passo um software, você vai ter lá todo mês tudo que caiu de royalties ali na música. Legal. Cris, você sente um cara realizado na sua profissão? Cara, demais, mas eu sinto muito realizado. Por quê? Porque
Eu vou falar do Mas. Primeiro porque, igual eu te falei, eu mudei de ramo há 20 anos atrás, dentro da música, e eu me sinto muito realizado com isso, cara. Igual eu te falei, eu faço um trabalho bem feito, bacana, eu vejo ele tocando rádio, ouvido com muitas pessoas, eu fico mais feliz do que eu quando tocava. Eu vejo isso no seu olhar, cara, você falando que, tipo assim, cara, é legal, você vibra com o sucesso do outro. Voltei a tocar agora, eu tô tocando de vez em quando e tudo, eu tô produzindo alguns artistas, até produzi o show do Marco Túlio, do Jota Quest agora, foi legal. Eu fiz a produção, eu toquei teclado, maravilha, mas ver eu produzir uma música e ver ela acontecendo, pra mim, cara, ou mixar, pra mim é um gol assim, marcado, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz mesmo. Mas o que eu te falo é o seguinte, eu não paro de aprender e não paro de tentar me renovar, entendeu? Então, por isso que foi essa coisa da gravadora. Eu já estava ali, tô produzindo um monte de gente, tô estabilizado, né? Tudo que você falou, tô conhecido no mercado e tudo. Mas não, cara, eu preferi entrar na gravadora, aprendi muita coisa nesse meio tempo. Então, é como se fosse começar um novo negócio, assim, sabe? A gente fica até com frio na barriga. Legal. Onde você se vê daqui 10 anos? Cara, eu me vejo... Tô vendo, fazendo algumas perguntas pontuais, assim, que é legal a gente ir. Eu me vejo fazendo, cara, basicamente o que eu tô fazendo, mas com, se Deus quiser, muito mais sucesso, com muitos artistas de sucesso, que eu acho que... E a gravadora, principalmente, ser o meu business principal, que é onde que eu tô querendo chegar com ela agora. Legal. Pra galera que tá com banda, vocês estão começando, estão te escutando, vendo, putz, o cara que é uma das maiores referências de produção musical no Brasil hoje. Qual dica, cara, que você dá pra galera que tá começando e falando, cara, quero viver de música, quero ser músico, quero trabalhar lá com o Cris, quero ter minha música na rádio, enfim. Qual que é o caminho inicial ali que você vê que o cara começa, cara, assim, apesar de não ser uma receita, né, Cris? Sim, claro. Mas tem umas coisas básicas ali que ele precisa entender para que se alcance uma carreira, né? São algumas coisas. Uma é compor, né? Fazer música autoral, eu acho que é bem importante. Estudar técnicas, estudar o que você está fazendo. O que você faz? Você canta, estuda. Você toca guitarra, estuda. Você faz beat, estuda a sua plataforma. Enfim, fazer tudo que você fizer, você tentar fazer com excelência, entendeu? Porque hoje não tá tendo um espaço para pessoas mais ou menos, cara. Isso tá... não tá tendo. Isso é forte. Igual antigamente, né? Se eu for pensar na época do Queen, enfim, dessas bandas, né, os artistas muito grandes, Michael Jackson e tal, você tinha ali, você não tinha como consertar as coisas no Pro Tools e tudo. E hoje em dia você faz valendo, né? Você tem que fazer valendo. Hoje em dia você tem como fazer isso, mas são tantos artistas, então é um número muito grande, então você tem que se destacar de alguma maneira. Então tenta fazer isso, tenta compor, tenta, sabe, dominar seu instrumento, tocar muito, sabe, tocar para os outros, porque isso você só pega cancha de palco tocando, sabe? Então, assim, fazer essas coisas, porque criar uma base de fãs ali, criar uma fanbase, porque se você começar a crescer, alguém vai vir atrás de você, eu tenho certeza absoluta, se não for eu. Galera que... eu tô falando, nós estamos revelando segredos aqui, dicas, cara, se você tem sua banda, tem seu projeto, canta bem, toca bem, acredita na sua carreira, cara, siga os conselhos do Cris, quem sabe não te acha, né? Não, pra você ter uma ideia, né? Você tem um artista hoje que faz shows, ele faz shows tocando música autoral, ele tem um público, ele tem ali no Spotify, ele tem ali 300, 400 mil ouvintes mensais. Cara... Manda pro Cris. Pode mandar. Manda pro Cris. Ele vai me deixar daqui a pouco as redes dele aqui. Sabe? Porque é sobre isso, né? É sobre isso. Por que a gente quer fazer isso? Assim, potencializar o que você já tem, entendeu? Legal. A ideia é essa, né? Então tem que iniciar ali e entender também a carreira como negócio também, sim, né? Obviamente, se você não tem, criar isso, entendeu? Tentar criar esse fanbase, esses ouvintes, essas coisas para você crescer no mercado. Legal. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui também para a galera da engenharia, da produção musical. Sim. Eu sou um aspirante seu, né? Nada, tá mandando bem. Sou um aspirante a produtor musical aqui, com o meu professor, Cris Simões. Você tem dado aulas, tem feito workshops. Sim. Top, participei do último seu lá, cara, massa, fantástico, né? Com o Ivan. Não, assim, contando um pouquinho dessa história, eu fui um cara que estudei muito nessa parte de produção musical, né?
tanto lá nos Estados Unidos, depois eu fiz alguns seminários lá na França, no Mix with the Masters, que é uma coisa que você passa uma semana em imersão mesmo, sabe? E eu fiz com grandes engenheiros de som, grandes produtores, e foi uma coisa que eu quis trazer para cá. E nós fomos pioneiros, assim, em BH, em Minas, eu e o pessoal do Sonastério, a gente fez o primeiro lá no estúdio. E eu tive um workshop seu lá no Sonastério. Aí eu fiz um Sonastério, até trouxe o guitarrista do White Snake, ele fez a guitarra e tudo, foi super legal. E eu fui fazendo, a pandemia deu uma destruída no negócio, e agora eu voltei a fazer aos pouquinhos. Eu tô pensando, eu adoro dar aula, cara, eu gosto muito, assim, de ensinar isso que eu faço. Você vê, não, aí eu tô enviesado aqui não, mas, putz, exime professor, cara. Pô, que massa, eu adoro mesmo, assim, mostrar, eu mostro tudo, porque eu acho que, independente do que eu mostrar, você vai fazer de um jeito, fulano vai fazer de outro, entendeu? Assim, e uma característica que eu vi, Cris, legal, que realmente você não esconde o segredo não, velho. Porque não tá na cara e faz assim, e olha aqui, se e agora... eu te der tudo que eu faço, você vai fazer um pouco diferente, entendeu? E aí talvez você vai fazer melhor, sabe? Então, assim, cara, eu já tive alunos de workshop que, cara, esses caras estão ganhando Grammy, sacou? Tipo assim... Então é sensacional, cara. Eu vejo isso, eu me vejo também criando. Sério isso? Legal, cara. Muito massa. Super bacana, cara. Não é de espantar, né? Vindo. Muito legal. Isso é super, super bacana, né? Você vê que uma pessoa já estudou com você e tá crescendo dessa maneira e tudo, né? Então, hoje em dia, eu tô querendo, agora esse ano, eu vou focar um pouco mais, não sei se vai ser um curso online ou tentar fazer um curso presencial, coisa um pouco mais da engenharia de som inteira, assim, não só workshops, eu devo abrir isso em breve, assim, sabe? Uma coisa que eu acho legal, que você tá mantendo essa coisa do presencial, né? Sim, Porque eu vejo, tem vários cursos na internet, cursos muito bons, inclusive, e tal, mas eu particularmente, eu sou da velha guarda aí, que gosta de tá ali, eu acredito que muitos dos alunos que eu converso, né, parceiros que estão também estudando, falam, cara, o presencial ele é diferente, cara. Presencial, cara. Eu gosto muito, assim, por mais que o online você pode até arrecadar mais, porque você vende muito mais, né, enfim, muito mais gente, mas eu acho que o presencial é uma coisa mais exclusiva, foi onde eu aprendi, sabe, então eu gosto muito. Não vou te falar que eu não vou lançar nada online, não, mas... que acaba sendo uma tendência você também ter, até pra você atingir públicos que talvez você não vai o cara não consegue ter esse alcance aqui próximo. BH, eu já fiz um em São Paulo com o Pedro Peixoto, fiz um... Pedrão, eu fiz o curso do Pedro também, top. O Pedro é muito legal, um exímio mixer. Abração pro Pedro Peixoto aí. Abração pro Peixoto também, cara. Eu fiz com ele lá no... Bateu na trave no Grêmio agora também, né? Pois é. Foi legal demais ver ele lá. Foda, Não, pô, o Pedrão é foda. E eu fiz com ele em São Paulo, no Rio. E legal. A gente fez 2 workshops lá. Então a gente vai saindo aqui de BH também para fazer, mas obviamente para fazer presencial, melhor fazer no meu estúdio, onde estou acostumado. Sim, tudo, né? Que é top, indico pra galera lá. Ver como é que funciona. Então tem muitos planos aí de aulas. Com certeza. Para este ano. Para esse ano, com certeza. Cursos, eu acho que mais workshops, mas então, talvez esperar também cursos aí, tanto online quanto presencial. Isso. Cris, nós estamos chegando aqui, indo pro final. Eu, particularmente, assim, cara, eu tenho muita coisa pra conversar com você de música. Pô, vamos marcar um próximo. O Revela, ele vai abrir essa porta mesmo pra gente falar de mercado musical, falar de carreira, como gente que entende da coisa assim. E a gente não falou aqui um terço. Eu procurei aqui tentar levar o programa pra falar, vamos tentar falar de máximo de coisa possível. Exato. E um pouco mais superficial, mas falar um pouco... Isso, né? Mas cara. a gente falou muita coisa legal, eu acho. E igual eu te falei, a gente dá 1 hora ali, a gente acha, eu falei, cara, pode ficar mais 2 horas aqui conversando. Vai voar. Então, já vou deixar um convite pra você, pra gente pegar alguns assuntos específicos, assim, cara. Sim. Pra falar, aprofundar neles, pra galera que vai gostar, provavelmente vai estar assistindo a gente. Já tá convidado, se topar. A gente faz programas especiais sobre isso, sobre alguns assuntos da música, do mercado. Conta umas coisas engraçadas também dos artistas. Pô, eu queria. Olha aqui, eu não tava tão íntimo aqui, porque eu ia roubar umas histórias de bastidor e... Tem umas engraçadas, cara. Quer contar uma aí agora? Cara, vou te contar uma engraçada. Legal. Teve... Revela pra gente. Só fechar aqui que abriu, tipo... Pode fechar. As histórias são as melhores. Cara, é muito legal, bicho. Teve uma engraçada. Engraçado assim, teve uma história curiosa, cara, que quando eu tinha o Johnny Bravo, né, minha banda e tudo, a gente tava fazendo um sucessinho aqui em Minas e tal, não sei o quê. Aí os caras lá em Oliveira chamaram a gente pra tocar uma cavalgada lá e tudo. E aí os caras falam assim, não, vocês vão ser os artistas principais e tudo, porque vai ter uma dupla lá, vai chegar uns carinhas lá, uma dupla, bicho, e vai tocar rapidinho lá e tal, só pra dar uma animadinha na galera lá, e pô, vocês são os caras. Eu falei, beleza e tudo, não sei o que. Aí eu cheguei, aí pergunta quem era a dupla, era o César Menotti e Fabiano, cara. Eles tocaram, bicho, passou 6 meses, eles estavam tocando, a gente tava tocando no
Pop Rock Café, eles chegaram com o ônibus deles, cara, no Café Cancún. Eles eram ninguém nesse dia que eles tocaram lá com a gente, cara. Foi impressionante. E nessa cavalgada teve uma coisa engraçada, que a gente chegou, bicho, chegou depois de um show, aí já tava todo mundo cansado e tudo, e os caras da cavalgada já tinham bebido demais e tudo. Meu irmão foi tocar e, bicho, tinha umas sebes assim, ele foi pisar e puf, caiu do palco, cara. Só que ele caiu com baixo, cara, no meio das plantas assim. E ele falou: ninguém viu, não, me puxa, me puxa. Ninguém viu. E eu tive que puxar ele. Isso é sério, cara? Isso, e isso que o César Menotti foi vir, abriu o nosso show. Caramba, o dia que César Menotti abriu o show do Johnny? Do Johnny Bravo, Johnny que é Bravo. minha banda. E acabou que eu já gravei o César Menotti e Fabiano. São queridos também, né, cara? São muito, muito bons, cara. Eu gravei eles com o André Valadão, uma música estouradaça, uma música de gospel, assim, muito bacana, sabe? E, pô, legal, um abração pra eles aí, cara, mas eles falaram, pô, vai ter 2 gordinhos lá que vão tocar antes. Os 2 gordinhos depois, filho, chegou lá com os dois gordinhos engoliram os caras aqui, né, velho? Um beijão aí pra dupla, Isso. também que nos orgulha muito também, né, cara? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E com uma carreira incrível aí. O estúdio tá aberto lá, só pintar. E de estúdio, cara, você tem alguma história legal de estúdio pra falar pra gente aí? Ah, cara, história de estúdio tem demais, né? Tem algumas que não posso contar, mas... Da galera que quase molhou sua mesa lá, você quis matar. Ah, cara, já teve umas... Cara, mesa analógica é uma coisa imprevisível, né? Então, tipo assim, porque é um negócio vivo, saca? Tem um monte de capacitor lá dentro, então um dia eles estão desse jeito, outro dia não tá. Temperamentais, né? Temperamentais. Aí, bicho, outro dia mesmo eu fui gravar uma banda, cara, e produzir tudo. Cheguei lá, fiz uma propaganda na mesa, porque a mesa. Cara, eu tinha caído a luz, e aí eu tive que desligar e ligar de novo. Cara, na hora que eu liguei, passou o primeiro bum, tava tocando em todos os canais, assim. Nossa. Bum, eu falei, não, que isso, gente? Aí, e 5 caras me olhando, assim, sabe? Tipo, esperando, né? Parado, e eu, pô, cara... Aí eu, tipo, cara, sabe quando você dá um negócio assim? Eu falei, bicho, não tem jeito, não vai ter jeito. Aí, bicho, eu fui lá dentro... Suando frio ali. Meu sócio na gravadora tava lá. Falei, Augusto, cara, não vai dar. Tipo assim, não tem como gravar os caras. A mesa, sei lá, enlouqueceu. Aí ele, bicho, então grava aqui no estúdio e tal. Aí eu falei, bicho, será que dá tempo e tal? Aí eu falei, galera, entrei lá, falei, pessoal, seguinte, mesma qualidade, não tem erro nenhum e tal, só que eu vou passar lá pro estúdio de dentro. Aí os caras, não, tô tranquilo e tal. Era a banda Dibre, um abraço pra eles aí, cara. Os caras são muito legais. E entenderam a parada e tudo. Eu gravei, depois eu voltei e falei, cara, perdi minha mesa, desesperado e tudo, né? Bicho, eu desliguei ela e liguei por alguma coisa que aconteceu nesse pico de luz que aconteceu. Ixi, ela enlouqueceu e depois voltou normal, como se nada tivesse acontecido. Parece que ela te deixa na mão na hora, tipo né? Assim, deixa eu matar ele de raiva. Exatamente. Aqui. Cara, acontece muito isso com equipamentos eletrônicos, né? Às vezes você liga o trem volta. Analógico, pra você ter uma ideia, essa vez que eu mixei o acústico do Jota, eu deixei tudo ligado. Então eles falavam, volta na música X lá. Aí eu voltava, aí falava, Cris, a voz tá mais alta. Eu falei, cara, mas eu não mexi em nada. Bicho, só a temperatura do lugar, sabe? Só de mudar, muda um pouquinho os circuitos e a música soa diferente. Então foi por isso assim, quando eu fiz esse primeiro que eu fiz grande foi esse do Skank. Poxa, eu falei, cara, que maravilha fazer in the box, porque eu voltava lá, cara, tava na música 3, eu tava na 30, na 3 tava tudo certo, sabe? Tudo funcionando bem, né? Cara, uma coisa que eu achei legal você também, a gente falou de inteligência artificial, você falou de maneira bem legal. É isso, que o In The Box, né, veio e você, tipo, beleza, tá aí, vamos trabalhar. O que eu acho mais legal, assim, até que eu ensino na hora Só pra galera entender, o In The Box, pra quem não é do áudio, né? Sim. O Cris tem a mesa, acho que a gente falou isso aqui um pouco, isso, né? E ele tem a possibilidade de trabalhar também com o computador, né? Sem ter ali auxílio da mesa. Sem estar passando nos circuitos da mesa, né? Tem aqueles plugins, que são os programas que imitam aquela situação ali, né? Os circuitos da mesa ali dentro do computador. Sim. E hoje está tão bem feito que dá para usar isso. Só não dá para gravar. Para gravar eu preciso da mesa. Por isso que eu não vendo ela. Uma mesa sensacional para gravar e tudo. Para produzir, então, né? Mas para mixar, cara, eu acho assim... que a sonoridade lá, uma coisa que eu faço nos meus cursos e que eu tento passar, é que como eu sei a sonoridade daquela mesa ali, eu sei daqueles periféricos, eu tento passar ali para dentro e eu consegui achar uma maneira de eu ter minha sonoridade ali dentro do computador também. Então eu tento passar mais ou menos quem não tem aquela você tem referência, que eu tenho aquelas referências. Isso aí é um portfólio para as pessoas, cara. Legal. Eu acho que isso é interessante. Além dos plugins, as coisas da inteligência artificial, cara, que estão imbatíveis, assim, estão muito legais. Talvez nós vamos ter que fazer um programa para falar só de inteligência artificial. Só de coisa técnica, eu adoro também, vamos embora. Vamos fazer. Cris, nós estamos chegando ao final do programa e eu que nem falei, cara, sério, eu
tentei aqui conduzir de maneira pra gente pegar uma pincelada de cada coisa. Muita coisa legal vai vir. Nós vamos falar, te convido pra gente estar no próximo programa falando disso aqui. E falando também dos novos artistas que você tem lançado aí, pra gente trazer a galera aqui também, fazer um bate-bola aí sobre carreira e anunciar a galera pro mundo e também através do Revela, né, cara? Com certeza, cara, vai ser um prazer, bicho, e eu agradeço demais, o pessoal do Revela, todo daí, cara, que me recebeu, a produção toda. Valeu demais, um grande abraço e um bom começo de ano para todo mundo, né? Isso. Antes da gente encerrar, Cris, onde que a galera te acha para poder mandar material para vocês? Enfim, os caras que estão lá com cara, música. Nós temos o site da Pacific, mas eu acho que o melhor jeito é mandar no Instagram da Pacific Records. Qual que é o Instagram? @Pacific Records BR. Isso. E o meu Instagram, pode me adicionar lá também, é Cris Simões Pacific. @Cris Simões Pacific. Isso aí. Então, galera, estamos chegando ao final do nosso Revela Cast de hoje. Revelamos aqui muita coisa, muito insight legal com esse super produtor, super engenheiro, Cris Simões, carismático pra caramba, talentoso. E não contou metade das histórias aqui, mas já contou muita coisa bacana. Então a gente se vê no próximo... Até mostrei minha barriga aqui, ó. Abri o meu botão. Tava charmoso ali, ó. Mostrando o tanquinho. Mostrando o tanquinho. Do atleticano, vem até de preto e branco ali. Esse aqui é doente com o Galo. Eu vejo o Instagram dele, ele sofre, xinga o Galo, só briga. Só fala de música do Galo. Falta falar do Galo aqui, mas vamos falar do próximo aqui. No próximo, com certeza. Obrigado demais, viu, Léo? Então tá. Valeu, galera. Até o próximo podcast do Revela Cast com mais convidados especiais, que nem esse cara que eu sou fã. Valeu, até mais.